Um avião voa sobre o céu ensolarado e brilhante. Todos os contêineres de armazenamento estão correndo para levar a bagagem aos seus destinos. As pessoas lotaram o saguão, andando de um lado para o outro. Entre eles, vemos um homem com uma camisa havaiana chamativa caminhando em direção à saída. Uma mulher de estatura mediana com um penteado cacheado também estava caminhando com eles. E no meio deles estava um jovem com uma mala grande e uma pochete nas costas. Todos os três saíram do aeroporto como uma família, um pai, um filho e uma mãe. O pai exclamou que o ar na Coreia do Sul é realmente diferente depois de tudo isso. A mãe riu um pouco, dizendo para ele não falar assim. Caso contrário, eles podem ter problemas. Mas o jovem gritou para os dois como camaradas, perguntando se eles realmente precisavam usar roupas tão estúpidas como essas. A senhora deu um tapinha na cabeça do jovem, chamando gentilmente. Abraçando-o, a senhora, chamando seu filho de jovem bonito, avisou que ele também não pode falar assim por aqui. Um pouco mais tarde, a família pega um táxi para deixar o aeroporto. Eles veem muitas maravilhas como a Torre de Seul, a Torre Espiral e algumas torres grandes e malucas. O velho continua falando com eles empolgado. Todas as pessoas no táxi são afetadas pelo pai. A mãe está rindo. O filho está irritado e o taxista está de bom humor, olhando para a empolgação dele. Tirando os óculos de sol, o velho começa a rir e grita perguntando se todos os prédios na Coreia do Sul são tão altos. A mãe permaneceu de bom humor enquanto o filho estava absolutamente irritado. O taxista caiu na gargalhada perguntando ao velho se ele visitava Seul depois de muito tempo. O velho respondeu empolgado que era a primeira vez que visitavam Seul. Isso surpreendeu completamente o taxista. Antes que ele pudesse dizer mais alguma coisa, uma mão veio em sua direção por trás. Era a mão da mãe. Ela usou para pegar o cinto de segurança e puxar o velho para trás enquanto tentava esconder, dizendo quão bonitos eram esses edifícios. O taxista não conseguiu entender o que aconteceu e ficou ainda mais confuso. Virando-se usando o canto do olho, ele vê que o velho está apenas sentado em silêncio olhando para fora, sem nenhum movimento. A mãe tenta quebrar o silêncio rindo um pouco mais, mas o jovem apenas continuou franzindo a testa olhando para fora. Depois de um tempo, eles chegaram ao seu destino. Era um arranha-céu muito alto com duas torres. A mãe aprecia o quão maravilhoso era este lugar para se viver para um choque que o pai respondeu que aquela casa custava mais de US$4.000. Ouvindo o valor do dinheiro, o jovem apenas pensou o quão incrível isso era. Assim que eles estavam andando no prédio, uma pessoa com um uniforme de policial caminha até eles. Um segurança caminhou até eles perguntando qual unidade eles estavam tentando visitar porque eles não podem entrar nessas casas sem o passe de visitante. Todos os três estudaram a pessoa por um tempo enquanto a mãe tentava aliviar a tensão dando uma reverência. Com um grande sorriso, o pai apontou por dizendo que eles queriam visitar o último andar, a maior casa que era a caça deles. Ouvindo a posição deles, o segurança ficou absolutamente chocado. A mãe esclareceu que eles eram novos nesta área e que tinham acabado de se mudar no mês passado, mas o segurança apenas continuou sondo frio. A próxima cena então corta para um Gulongpu da Seoul International High School. Na aula, o professor apresentou o jovem, dizendo a todos que um novo aluno transferido estava ali para se juntar a eles naquele dia. Os outros alunos ficaram ligeiramente surpresos ao ouvir que ele era um aluno transferido, mas não um aluno de intercâmbio, que é o que normalmente acontece. Essa notícia acordou todos na classe, mesmo até o último banco. O professor explicou que apenas o fato de ele ter sido permitido entrar em sua classe avançada já deveria ser suficiente para dizer sobre suas qualificações e pediu a todos para se darem bem. O professor então se virou para o jovem perguntando o que ele estava esperando. Ele não estava planejando se apresentar? O jovem fez um breve silêncio antes de se apresentar. Após a breve pausa, o jovem começou. O nome dele era Kang Jeon e ele pediu a todos para cuidarem dele. Uma garota sentada no fundo da sala exclamou quão legal ele era. Kang Jeon era exatamente o tipo dela. Os amigos da classe começaram a rir, dizendo que Liara já estava de olho nele agora. O professor então lembrou a todos que eles não tinham muito tempo, então insistiu em começar imediatamente. Kang caminhou em direção a uma das cadeiras, puxando para trás, sentou-se ao lado de um cara com cabelo castanho. O cara de cabelo castanho e seu amigo estavam olhando para o nosso novo cara de forma ameaçadora. O professor perguntou a Kenji se ele seria capaz de acompanhar os materiais porque este era o segundo ano, segundo semestre. Kanji apenas ficou em silêncio e não disse nada. Não ouvindo resposta, o professor escreveu um problema no quadro e perguntou a ele se ele poderia ir até o quadro para resolvê-lo. Sem sequer se levantar, Kanji apenas deu uma olhada na soma. E um momento depois, ainda sentado, disparou onde a resposta era 224. O professor ficou chocado com uma resposta tão rápida dele. Os outros alunos da sala começaram a resolver a soma em sua cópia para verificar. O primeiro a resolver levantou as mãos para informar o professor. Enquanto olhava para trás em choque absoluto, ele disse ao professor que Kang Jeon estava correto. O professor ainda não conseguia acreditar em seus olhos que Kang Jeon foi capaz de resolver um problema de tão alto nível mentalmente. Isso também em tão pouco tempo. O cara de cabelo castanho olhou para ele em choque também.
Os alunos da frente também não conseguiam conter seu choque. Liara deu um grande sorriso, pensando em como ele era ainda mais o tipo dela agora. Ali, toda essa atenção vindo em sua direção, Kang Jian apenas continuou sentado em silêncio. Mas um pensamento continuou correndo em sua mente que ele definitivamente completará sua missão. Aqui vemos o início de um flashback com um Kang Jian muito jovem e magricelo, ofegando muito. Ele continuou correndo sem parar enquanto um policial ficava de olho nele por trás. Então ele é visto com muitos livros de alto nível tentando estudar ao mesmo tempo. Igual antes com um policial armado de olho nele. Mesmo grandes armas como facas não estavam fora de questão para a prática de Kang Jian. Kang Jian usou a faca para atacar uma árvore, repetidamente praticando seus padrões. Um oficial ficou de olho nele, então 3 alvos em árvores foram baleados de forma absolutamente precisa em seguida. Neste ponto, Kang Jian havia se transformado em um jovem com precisão e força absolutas. Ao contrário de seu anterior, ele agora podia facilmente correr sem ofegar muito. Vendo isso, o policial com cicatriz no rosto apenas mantive a cabeça baixa, mas Kang Jian ficou em silêncio, ainda um pouco ofegante. Ambos ficaram presos por um tempo em um impasse, apenas parados quietos sem fazer nada. Instantaneamente, no segundo seguinte, Kang Jian avança em direção ao policial com uma faca na mão para atacá-lo. Mas o policial bloqueou sua faca e, em vez disso, revidou com um chute. Kang Jian teve que usar o braço para impedir de atingir seu rosto. Enquanto Kang Jian desceu um pouco, aproveitando essa oportunidade, o policial direcionou sua faca em direção à têmpora de Kang Jian. A faca estava apenas um pouco de absolutamente perfurar os olhos de Kang Jian. Mas usando seus reflexos rápidos, Kang Jian saltou para baixo, evitando o golpe da faca. Mas ele não conseguiu evitar completamente, já que a faca cortou sua testa de qualquer maneira. Enquanto eles se recuperavam, tanto o policial quanto Kang Jian golpearam as lâminas um no outro. O chefe chamou e disse ao agente 7 que uma missão foi designada a ele e a localização da zona de operação era a Coreia do Sul. Mas o policial avisou visivelmente que esta missão pode levar pelo menos 10 anos ou até mais do que isso. Sua missão era infiltrar-se na classe alta da Coreia do Sul. Kang Jian ficou chocado com a missão. O policial continuou dizendo que ele tinha que construir a melhor conexão na política e na economia. Depois que ele fez todas as suas melhores conexões, sua missão era esperar pelas ordens do partido. Uma gota de suor escorreu pela têmpora de Kang ao ouvir a gravidade da missão. O policial gritou uma última vez para ele se ele entendeu ou não. Kang Jian instantaneamente saudou e gritou, sim senhor. Enquanto ele estava saudando Kang Jian, ele notou que 2 outros policiais começaram a caminhar em direção a ele. Entre esses 2 policiais, um era um homem corpulento na casa dos 40, outro era uma senhora em seus Hongguyangs. O policial ordenou que eles seriam seus camaradas na conclusão desta missão. Kang se virou para ver os camaradas em questão. Ambos os policiais inclinaram a cabeça em uníssono como se estivessem concordando com algo. O chefe, segurando seu boné como um sinal de respeito, curvou-se em resposta. Mas Kang Jian não se curvou de forma alguma. Em vez disso, ele apenas ficou ali olhando para ambos ameaçadoramente. Os 2 camaradas entenderam sua resposta e torceram o rosto. O policial homem segurou seu boné escondendo seu rosto. Voltando ao presente, o pai estava olhando pela janela para o horizonte da cidade enquanto a mãe caminhava em direção a ele. Ela perguntou a ele se Kang Jian seria capaz de ser enganado. O pai percebeu que ela estava atrás dele, então ele se virou. Ele se virou para ver que a mãe tinha uma expressão muito triste, como se estivesse prestes a chorar. Ele pegou a mão dela, garantindo que ela fosse precipitada e tivesse paciência. Eles precisavam ir devagar porque, por enquanto, apenas tirar Kanji daquele buraco infernal era o suficiente para eles. Voltamos para a escola, onde vemos que um monte de alunos se reuniram em torno de Kanji, com uma das meninas dizendo que Liara está de olho nele. Confuso, Kanjai olhou ao redor para encontrar a pessoa sobre quem a garota lhe contou. Mas as 3 meninas continuaram a incomodá-lo, perguntando por que ele se transferiu nesta época do ano, ou como ele se transferiu para cá, ou de onde ele se transferiu. Suas perguntas continuaram ficando cada vez mais pessoais. Tipo, uma delas disse que ele veio do exterior, então seu pai deve estar em um Ministério de Relações Exteriores como Inglaterra ou América. Mas Kanji não conseguiu responder a uma única coisa e ficou completamente sobrecarregado por essa enxurrada de perguntas. No momento seguinte, outra pessoa também caminhou em direção a Kang, enquanto todas as garotas ao redor dele de repente deram passagem a ela e se curvaram em respeito. Esta era Liara. Ela caminhou até Kanji com as mãos no quadril. Ela deu um sorriso caloroso para Kanji dizendo olá para ele e se apresentou dizendo seu nome completo primeiro, que era Liara. Agora, em vez de permitir que ele falasse, ela o dominou dizendo que seu nome era Kang Jian. Não era. Kang Jian apenas continuou olhando para ela sem responder nada. Kang Jian de repente entrou em um pensamento profundo e vemos uma cena de flashback. No topo da mesa, Kang Jian estava examinando alguns documentos sobre Liara, que tinha todas as suas informações e informações escritas. Sem dizer uma palavra, Kang Jian continuou apenas examinando os documentos. No momento seguinte, o camarada pai entrou na sala segurando uma pilha de mais papéis. Ele disse que estes eram mais arquivos de algo que ele precisava estudar, e isso é mais do que eles haviam previsto, então ele deveria tomar cuidado. Dizendo isso, ele derrubou a pilha no chão.
Vendo isso, Kanjian agradeceu muito, mas o pai camarada pediu-lhe para primeiro mudar seu tom de fala. Kanjian estava visivelmente confuso sobre o que ele estava falando. O pai camarada esclareceu que ele precisava mudar sua maneira de falar porque ele precisava parecer como se fosse uma pessoa daqui, explicando se ele pediu uma confirmação se Kanjian entendeu ou não. Sem abandonar seu olhar, nem por um segundo ele concordou com ele. Após o término do flashback, voltamos ao tempo atual. Ele reconheceu Liara porque para ele, Liara era o alvo prioritário número 1. Liara estava entre 1% dos 1% porque ela era filha da maior corporação da Coreia do Sul, o Grupo Sanjong, que é uma empresa multinacional que era o limite de mercado número 1. Sua missão era manter um bom relacionamento com Liara, porque ele pode algum dia extrair alguns segredos pessoais do Grupo Sanjong. Vendo Kanjian tão silencioso por tanto tempo, Liara perguntou: "Você é sempre assim?" Sempre de lábios cerrados assim. Kanjian, lembrando-se de sua missão, se preparou. Assim, ele também respondeu a ela. Ela pegou o telefone dele e perguntou sobre sua conta do Instagram para que ela pudesse segui-lo. Kanjian ficou absolutamente paralisado no lugar com este pedido. Olhando para suas reações, a garota ficou curiosa para saber se ele não possuía uma conta no Instagram. Uma delas até especulou que ele poderia ter vindo da Coreia do Norte. Dando um grande suspiro, Liara estendeu a mão pedindo seu telefone para que pelo menos ela pudesse ter o número dele, pelo menos. Mas mal ele sabia, o Kon dos prepara do Kanjian estava antes de vir para esta missão literalmente nem tinha um telefone. Tanto Liara quanto outras garotas ficaram preocupadas com sua reação, mas tiveram que presumir o pior, que ele nem tinha um telefone. Gotas de suor continuaram a escorrer pelo rosto de Kanjian. Ele absolutamente apavorado que sua missão pudesse ter acabado antes mesmo de começar. Liara não conseguia entender o que ela poderia dizer. Ela apenas olhou ao redor e perguntou: ele era algum tipo de homem das cavernas que nem possuía um telefone. Ela apenas olhou para ele desapontada, sem dizer mais nada. Depois de ficar um pouco, ela se virou e foi embora. Kanjian estava absolutamente petrificado. Ele viu sua missão desmoronando na frente dele antes mesmo de ter começado. Os dois caras no canto não deixaram seu deslize passar e continuaram rindo dele. Os outros colegas de classe também estavam comentando entre si como ele nem sequer tinha um celular. Alguns deles especulando que seus pais poderiam ser super rigorosos. E de repente, sem que ele fizesse nada, todos que estavam cercando Kanjian se afastaram. Kanjian apenas continuou cerrando os punhos, sem saber o que tinha que fazer. Percebendo coisas que ele estava perdendo no Instagram, o instagramsmo, mesmo sendo acusado de ser do norte, da primeira coisa que ele percebeu que precisava era um celular. Depois que a escola terminou e ele começou a voltar para seu apartamento alto, as únicas coisas que estavam levantando sua mente eram Instagram, celular, Coreia do Norte, Instagram, celular, Coreia do Norte repetidamente. Ele estava andando como um zumbi na estrada sem nem perceber o que estava acontecendo ao seu redor. Mas de repente houve alguns sons altos ao seu redor. Kanjian virou a cabeça para ver o que tinha acontecido. Ele viu que muitos guarda-costas estavam em pé na porta de carros super ricos esperando por alguém. Assim que ele estava olhando ao redor, um colega de classe dele passou por ele. Uma jovem com longos cabelos pretos passou por ele em direção a um dos carros ricos. Ela estava apenas brincando com o cabelo sem nem olhar para lugar nenhum. Seus olhos estavam fixos no chão. Kanjian reconheceu essa pessoa como uma prioridade 0, mesmo acima da prioridade 1, Liara. Mas antes que ele pudesse fazer qualquer coisa, um guarda-costas enorme apareceu na frente dele, cobrindo sua visão. Este guarda-costas era muito maior e muito mais alto do que ele jamais poderia alcançar. Como se estivesse zombando dele, o guarda-costas virou o rosto olhando para Kanjian abaixo. Mas Kanjian não deixou a diferença de tamanho assustá-lo. Ele também olhou de volta para o guarda-costas com a mesma ferocidade. Enquanto todos os guardas estavam cercando, um dos guardas abriu a porta do Lexus pedindo que ela entrasse. Um por um, todos os guarda-costas entraram no carro de luxo, e na frente dele, Liara caminhou com seus guarda-costas em direção a outro carro de luxo. Os guarda-costas se curvaram para o outro, agradecendo um ao outro pelo seu trabalho duro. Todas as garotas entraram nos carros. Todos os guarda-costas também entraram nos respectivos veículos, e o trem inteiro de carros de luxo começou a rolar para longe. Os carros rolaram para longe enquanto Kanjian estava apenas parado ali olhando para eles. Ele estava apenas surpreso com essa visão chocante de diferença na riqueza e olhou para eles com uma expressão confusa. Assim que ele estava prestes a se mover, de repente uma mão veio em direção ao seu rosto com a intenção de machucá-lo. Era o garoto secundário com cabelo castanho. Ele passou a mão ao redor do rosto dele pedindo para ele se mover. Mas Kanjian foi capaz de usar seus reflexos rápidos para remover sua cabeça a tempo, evitando assim ser atingido. O cara do cabelo castanho ficou chocado com sua velocidade de reação e ficou tipo: que diabos é isso? Mas Kanjian absolutamente não disse uma palavra e apenas olhou para ele silenciosamente, rangendo os dentes. O cara disse a ele que ele era realmente irritante para ele, mas acontece que este garoto também era um garoto super rico e o guarda-costas se curvou para ele agradecendo pelo seu trabalho duro que ele fez na escola hoje. Kanjian viu este cara de cabelo castanho e seu guarda-costas caminharem em direção a um Mercedes-Wagon realmente caro.
Depois que todos os garotos ricos foram embora, o resto dos alunos começou a atravessar a rua para ir para suas casas. Kang Ji-yeon apenas ficou ali parado em silêncio, processando tudo que ele acabou de ver agora. Mas então, de repente, um cara com um corte de tigela cobrindo seus olhos o chamou, perguntando-lhe algo. Kang Ji-yeon, onde seu folheto de informações, lembrou que este cara era Zhang Dong-woo. Ele era o neto do ministro da Justiça, que era o representante do escritório de advocacia Hansen. E seu pai era o promotor do primeiro distrito de Seul, que era candidato a procurador-geral. Sua mãe também era juíza-chefe do Tribunal Superior de Seul, então basicamente toda a família da lei em apenas um. Ele disse a ele que a estrada por aqui sempre fica realmente agitada por causa de todos esses garotos ricos voltando para suas casas. Kang Ji-yeon apenas olhou para ele silenciosamente. E também porque ele viu que Kim Ji-won não tinha nenhum tipo de carro, ele se ofereceu para ele dar uma carona de volta para casa. Kang Ji-yeon levou um minuto para pensar sobre esta oferta, se ele deveria aceitá-la ou não. Vendo sua reação, Zhong-woo pensou que talvez ele tivesse ultrapassado seus limites, mas Kang Ji-yeon aceitou sua carona dizendo que ele seria grato por isso, o que deixou Zhang Dong-woo muito feliz. Enquanto ia para sua casa, Zhang Dong-woo perguntou onde ele queria que Kang Ji-yeon o deixasse. E sem pensar muito, Kang Ji-yeon apenas respondeu que ele queria ser deixado no Bamboo Blue Tower. Ouvindo sua casa, Zhang Dong-woo deu um sorriso muito grande e disse que ele também morava em um lugar muito legal. Ele se apresentou como Jang Dong, seu nome completo, e Kang Jin fez o mesmo também. Jang Dong instruiu o motorista a deixá-lo na torre e então levar os dois de volta para a academia. O motorista deu a ele um leve aceno de cabeça como um respeito. Todos eles estavam andando silenciosamente no carro, enquanto Zhang Dong estava continuamente se mexendo, nervoso com alguma coisa. Virando-se, ele chamou Kang Ji-yeon enquanto ainda estava se mexendo nervoso. Ele perguntou a Kang Ji-yeon sobre o problema de matemática que ele estava tentando resolver antes. Como ele foi capaz de fazer isso tão rápido? Kang Ji-yeon levou um segundo para relembrar sobre o que diabos Zhang Dong estava perguntando, mas no instante seguinte, ele instantaneamente voltou atrás, gritando desculpe por ter perguntado isso a ele. Ele estava apenas maravilhado que ele foi capaz de resolver o problema de sequência mentalmente tão rápido. Jang Dong disse que a razão pela qual ele estava tão nervoso e tão animado é que ele era realmente ruim em matemática. Mas vendo isso como uma oportunidade, Kang Ji-yeon perguntou a Zhang Dong se ele queria que ele o ensinasse diretamente. Jang Dong não podia acreditar no que ele acabou de ouvir. Kang Ji-yeon esclareceu que ele está disposto a ensiná-lo e com isso ele também o ensinará a resolvê-lo mentalmente. Ouvindo isso, Zhang Dong começou a brilhar de excitação, continuamente rindo depois de perceber que ele ia ser ensinado por Kang Ji-yeon. Embora ele não estivesse sorrindo internamente, ele estava rindo consigo mesmo, pensando que Zuponisin ia correr muito bem afinal. Mas como idiota, ele instantaneamente perguntou a Kang Ji-yeon, que não era realmente o caso, que ele nem sequer tinha um celular ou usava o Instagram. Kang Ji-yeon estava apenas paralisado. No outro lado da estrada, no veículo de Liara, o Rolls-Royce azul, Liara estava indo junto com seu guarda-costas, que também é seu motorista. Ele chamou para perguntar algo. Ele respondeu que o que ela queria saber. Liara informou o guarda-costas que havia um garoto que transferiu aquela coisa e que ela queria saber que tipo de garoto era esse. O guarda-costas, querendo perguntar sobre o perigo da situação, perguntou se ela queria que ele usasse o departamento de investigação para investigá-lo completamente, mas ela recusou. Mas ela recusou um tipo pesado de investigação. Ela disse que só queria saber se esse garoto novo era alguém com quem ela poderia se sentir segura. Sem perguntar mais nada, ele garantiu que teria o relatório pronto naquela noite. Liara apenas continuou sorrindo em sua mente. De volta à casa de Kang Ji-yeon, a camarada mãe deu a Kang Ji-yeon uma recepção calorosa, chamando-o de filho. Kang Ji-yeon ficou chocado com essa reação dela. Ele não conseguia entender o que diabos estava acontecendo. Mas sem quebrar seu personagem, a camarada mãe disse a ele que se ela o cumprimentasse primeiro, ele também deveria retribuir com algo caloroso como cheguei da escola, mãe. Mas o camarada pai permaneceu quieto e apenas continuou lendo o jornal. Mas Kang Ji-yeon estava apenas atordoado. Mas um momento depois, com um rosto realmente envergonhado, ele disse a ela que tinha voltado da escola, zombando de seu constrangimento. A mãe também começou a falar isso muito alto. Mas então, desviando do assunto, ela começou a empurrá-lo e pediu que ele fosse dar uma olhada em seu quarto. Kang Ji-yeon não conseguia entender o que estava acontecendo, mas a mãe garantiu que ele perceberia assim que visse. No momento em que ele entrou em seu quarto, ele ficou absolutamente paralisado. Era uma sala de estudo realmente bonita, com uma mesa organizada com caixas e decorações coloridas por toda parte. Em sua mesa havia 3 dispositivos, um laptop, um tablet e um smartphone para ele usar. Esta cama era um beliche bonito com uma escada na lateral. Havia muitos pôsteres na parede junto com um teclado musical lateral. Olhando para o quarto, Kang Ji-yeon perguntou se eles tinham permissão para desperdiçar todos os seus fundos operacionais assim, mas a mãe continuou rindo alto. Ela disse que era tudo importante para a missão porque eles precisavam mostrar que sua família era incrivelmente rica. Kang Ji-yeon foi até a mesa para olhar os dispositivos eletrônicos que ele ganhou,
A primeira coisa que ele pegou foi seu smartphone. Kang Ji-yeon apenas continuou olhando para o smartphone enquanto sua mãe continua rindo, mas estava um pouco confusa sobre o que ele estava tentando fazer. Virando-se para ela, Kang Ji-yeon perguntou se ela sabia o que era Instagram, chamando de senhora. A mãe também olhou para ele sem entender sobre o que ele estava perguntando. Mas então, de repente, o papai saiu de trás com um olhar presunçoso no rosto. Apontando para si mesmo com um grande sorriso, ele afirmou que ia ensiná-lo sobre o Instagram. A mãe riu desse entusiasmo, mas Kang Ji-yeon estava confuso. Mas do outro lado da cidade, vemos uma garota extremamente suada após um treino pesado à noite. Essa era a Liara. Ela estava se exercitando, correndo à noite e tentando se suar, mas depois de um tempo, ela notou alguém parado à esquerda dela. Era seu mordomo pessoal secretário, mostrando respeito a ela. Ele entregou um documento a ela que mostrava as informações do papai de Kang Ji-yeon. O nome dele era Steve Kang. Ele era o CEO coreano-americano de segunda geração de uma criptomoeda 11 Coin, que era conhecida como as 5 principais criptomoedas do mundo. Seu patrimônio atual é estimado em pelo menos 1 bilhão de Hong-won ou até mais. Além do relatório, o secretário acrescentou algumas informações por conta própria de que, mesmo além de moedas, era uma empresa que cresceu rapidamente nos últimos dias apenas em segurança e networking na América e no Japão. A sede ficava na América e a China também estava mostrando muito interesse, mas não disse nada. Ela apenas deu a ele um grande e fechou o relatório. O secretário mais uma vez sugeriu: eles precisam investigar mais a fundo. Mas Liara, colocando seu arquivo de lado, disse que não havia mais necessidade disso porque ele parecia decente o suficiente para ser associado, e então estava tudo bem. Este capítulo começa a partir de um novo dia na Seoul International High School. Kang Ji-yeon colocou seu celular orgulhosamente na mesa para mostrar a todos. Ele tenta chamar alguma atenção rindo sozinho de vez em quando, mas teve sucesso porque sua risada chamou a atenção de Liara, que olhou para trás para ver do que Kang Ji-yeon estava rindo. Mas no momento em que ela se virou para ver Kang Ji-yeon, ele estava sentado em silêncio como se nada tivesse acontecido. Ele continuou roubando olhares para a esquerda e para a direita para ver se alguém estava anotando seu novo telefone ou não. Liara entendeu o que Kang Ji-yeon estava tentando fazer e manteve seu leve sorriso no rosto. Um momento depois, Kang Ji-yeon pegou Liara olhando para ele, e vendo que Liara estava olhando para ele, ele orgulhosamente puxou seu novo telefone para exibi-lo para ela. Liara deu uma expressão complicada na qual ela estava divertida, satisfeita com a forma como Kang Ji-yeon estava agindo. Jang Dong-woo parabenizou Kang Ji-yeon por ter um novo telefone com um grande sorriso. Mas no momento seguinte, ambos caras laterais colocaram um ombro em volta de Jang Dong-woo como se para intimidá-lo. O cara de cabelo castanho zombou de Jang Dong-woo por estar muito perto de Kang Ji-yeon. Ele ficou surpreso com a forma como ambos já haviam se tornado amigos apenas no segundo dia de escola. Zhang Dong-woo, com sua personalidade nervosa, concordou que ele e Kang Ji-yeon eram amigos um do outro porque Kang Ji-yeon concordou em ajudá-lo em matemática. O outro cara de cabelo comprido apenas continuou olhando para Kang Ji-yeon sem dizer nada. Kang Ji-yeon retribuiu o favor permanecendo em silêncio também, totalmente silencioso. Acariciando sua cabeça, o cara diz que sabe que ele precisa estudar muito, mas por enquanto ele tem alguns negócios com esse cara novo, então ele precisava ser deixado sozinho por um tempo. Jang Dong-woo não respondeu nada e apenas manteve a cabeça baixa em silêncio. Um momento depois, ele se levantou de seu banco e saiu silenciosamente sem fazer nenhum tipo de alvoroço. Agora que ele estava sozinho com Kang Ji-yeon, o cara apenas sorriu assustadoramente. Mas Kang Ji-yeon manteve seu rosto completamente liso, sem nenhum tipo de emoção nele. Lembrando de todas as informações do conjunto de informações que lhe foi dado, Kang Ji-yeon reconheceu que essa pessoa era Gu Jin-seok. Gu Jin-seok era o segundo filho do clã Guyon, que era o líder do Partido da Liberdade e 4 vezes membro da Assembleia Nacional. Havia um peso pesado político, ficou em primeiro lugar nas avaliações de aprovação presidencial. De pé ao lado dele estava Hong Woo-yeon. Won Woo-yeon era o filho mais velho do presidente do grupo Dijon, que estava classificado em 10º num dos negócios. O grupo Dijon se concentrou na indústria global de esportes. Kang Ji-yeon começou a sorrir depois de conseguir se aproximar de tantas pessoas de alto escalão. Então, para aproveitar a oportunidade, Kang Ji-yeon se ofereceu para ensinar a partida para ambos, esperando que ele pudesse se aproximar no processo. Ambos os caras apenas deram uma carranca desagradável a essa observação. Ouvindo isso, ele se afastou da sala comentando sobre como tornar o cara um pouco menos irritante. Dizendo isso, Hong Woo-yeon colocou a mão no ombro de Kang Ji-yeon tentando explicar algo para ele. Trazendo sua cabeça mais perto de seu rosto, lembrou-lhe que a coisa mais importante aqui é conhecer o lugar de alguém. A gente só devia ficar quieto e não se destacar. Won Woo-yeon rosnou isso na cara de Kang Ji-yeon, mas Kang Ji-yeon não respondeu nada. Tentando obter algum tipo de resposta, Won Woo-yeon cravou os dedos nos ombros de Kang Ji-yeon. Kang Ji-yeon entendeu a gravidade dessa ação e começou a ficar tenso. Kang Ji-yeon finalmente ficou tenso e respondeu, liberando todo o seu espírito de luta na sala de aula. Concentrando sua sede de sangue, ele olhou para Hong Woo se preparando para o ataque.
Usando a palma da mão, ele a transformou em uma espécie de golpe e atacou o pescoço de Won Woo-yeon em um movimento rápido. Kanjian, seu ataque penetra profundamente no pescoço de Won Woo-yeon, o que o deixou tossindo em choque, mas descobriu-se que Kanjian estava apenas imaginando tudo isso e, na realidade, estava apenas controlando sua raiva. Em vez de atacar Kanjian calmamente, pergunte a ele o que significava não se destacar em primeiro lugar. Won perguntou sobre o que ele estava falando. Sem responder, Kanjian pegou sua mão e segurou a mão de Won Woo-yeon, que estava em seu ombro, e ele agarrou o pulso de Won Woo-yeon com toda a sua força, como se fosse esmagá-lo. Won Woo-yeon sentiu instantaneamente a dor aumentando em seu corpo, e em instantes ele foi derrubado de joelhos apenas pela força de Kanjian. Won Woo-yeon não conseguia entender o que diabos estava acontecendo, mas com um sorriso enquanto ainda apertava sua mão com força, Kanjian perguntou: é assim que as pessoas da Coreia do Sul se tornam amigas? Enquanto tudo isso estava acontecendo, Jo-jin, seu que estava observando tudo silenciosamente do canto da sala de seu assento, e ele não estava nada feliz com o que estava acontecendo na frente dele. Não conseguindo suportar mais, Won Woo-yeon puxou sua mão do aperto de Kanjian, libertando-se da dor. Como retaliação, Won Woo avaliou seu soco no rosto de Kanjian, gritando que Kanjian agora tem um desejo de morte. Kanjian absolutamente não reagiu ao soco vindo em direção ao seu rosto, mas apenas olhou para o canto de seu quarto, que tinha uma grande câmera. Vendo a câmera, ele instantaneamente se lembrou de um flashback que seu pai, camarada, estava dizendo que na Coreia do Sul existem dispositivos de gravação de vídeo em quase todos os lugares, dizendo que ele mostrou uma sala de controle que mostrava imagens de vídeo de literalmente todos os becos, estradas e shoppings. Pai camarada então navegou para uma determinada alimentação de vídeo que ele queria mostrar. Ele identificou um fluxo de vídeo que estava saindo diretamente de sua própria classe. Kanjian não conseguia acreditar de onde esse vídeo estava vindo, ao que pai camarada garantiu que era de sua classe. Usando o console, ele começou a navegar para mais alguns feeds, como o pátio de basquete, a sala comum dos professores, o auditório, a biblioteca. Mostrando esses feeds, pai camarada começou a rir muito, dizendo quão fácil é invadir lugares como esses. Querendo mostrar seu apreço, ele começou a chamar pai camarada pelo seu próprio nome, animado com quão incrível ele era. Mas pai camarada o impediu em seu caminho, lembrando da maneira como ele estava falando, fez ele ficar em atenção enquanto ordenava que ele corrigisse rapidamente. Ele também disse para ele absolutamente não recorrer à violência porque tudo é gravado e pode ser usado contra ele. Voltando do flashback, ele evitou o soco em seu rosto, desviando a cabeça para o lado. E para o ataque de retaliação, ele agarrou ambas as mãos na borda da mesa e a empurrou com muita força contra o estômago de Won Woo-yeon, mas Won Woo-yeon também recuperou o equilíbrio agarrando outra mesa. Depois que Won Woo-yeon recuperou o equilíbrio, tanto ele quanto Kanjian ficaram presos em uma espécie de impasse em que ambos estavam parados. As veias da testa de Won Woo-yeon saltam apenas da raiva de ser humilhado assim. Mas antes que a Won Woo-yeon pudesse fazer qualquer outra coisa, Liara entrou e gritou e parou todos em seus rastros. Ela gritou que eles são de classe solo que precisam ser como bárbaros agora. Mas Go-jinsei interrompeu dizendo que o novo aluno transferido não conhecia as regras. É por isso que eles estavam tentando educá-lo sobre as regras. Então, é por isso que Liara gritou para todos eles pararem, porque fazer isso fez todos eles parecerem patéticos. Até Won Woo-yeon também, cerrando os dentes. Won Woo-yeon avisou Kanjian que iria resolver isso mais tarde. Mas com um sorriso zombeteiro, Kanjian começou a perguntar: vai ser só nós dois sozinhos? Quando eles vão fazer isso? Won Woo-yeon ficou quieto e se afastou. A aula voltou a uma situação um tanto normal. Vendo que seu relacionamento com o recrutamento de 4 estrelas estava azedando, ele estava se perguntando o que ele poderia fazer agora. A próxima aula começou com um professor bem estrangeiro entrando para ensinar inglês, mas Kanjian ainda estava preocupado que seu relacionamento com Go-jinsei estivesse se degradando enquanto eles conversavam, se perguntando o que ele deveria fazer a seguir para consertá-lo de volta. Vendo o novo rosto, o homem perguntou a Kanjian se ele estava bem acompanhando a língua inglesa ou ele precisava usar o nativo para alguma ajuda. Suave como manteiga, ele respondeu que estava completamente bem falando inglês. Ouvindo sua pronúncia, o professor ficou visivelmente chocado com quão boa era. Ela perguntou como ele ficou tão bom em inglês. Kanjian respondeu que ele frequentou uma escola internacional em Nova York e agora ele se transferiu para a Coreia se apoiar os negócios de seu pai. Todos ficaram maravilhados com o quão bem Kanjian falava, mas quem ficou especialmente impressionado foi Jang Dong-woo. Ouvindo isso, o professor pediu a todos que falassem com Kanjian de agora em diante, porque isso ia melhorar suas habilidades e sua pronúncia era realmente com um sotaque americano. Ouvindo todos esses elogios, Kanjian começou a se gabar um pouco de felicidade. Liara também sorriu, olhando para as cenas que se desenrolavam na aula, mas o mesmo não podia ser dito para algumas pessoas sentadas em sua aula. Go-jinsei e a Won Woo-yeon estavam absolutamente perdendo a cabeça com os elogios de Kanjian.
As mesmas 3 meninas que votaram Kanji oponente, mas voltaram. Uma delas comentando que seu sotaque é ainda melhor do que os professores. Uma delas tentou adivinhar de onde ele veio, adivinhando que ele era de Nova York, talvez. Todos o lotaram perguntando por que ele não falou sobre si mesmo ontem, quando estavam perguntando sobre ele. Kanjian estava completamente preso nesta situação. Para mudar o tópico da conversa, puxou o telefone, dando para a menina do meio. Não entendendo o que fazer com ele, ela o pegou de Kanjian. Então chegou a mão de Liara, que pegou e examinou o telefone. Ela exclamou que era da empresa dela. Então foi quando ela aprovou sua decisão com um grande sorriso brilhante. Kanjian começou a se gabar muito pensando que estava obtendo sucesso e entender a sociedade um pouco agora. Ele começou a se gabar tanto que até se chamou de estrela, mas Liara respondeu de forma diferente. Ela começou a rolar pelo seu post no Instagram. Um deles estava em frente a um portão, outro em frente à Torre Eiffel, outro através da ilha Oceânica e o último através de um Ujari. Mas o problema era que todos eles estavam na mesma posição exata. Sabendo que algo estava acontecendo, mas escondendo o rosto, ela exclamou quão harmoniosa era a família. Ouvindo isso, Kanjian bebeu sua própria saliva. Então, com uma expressão sombria, ele concordou com ela, alegremente por dentro pensando que era tudo por causa de seu pai camarada, que era o melhor especialista em computadores da Coreia do Norte. O próximo capítulo começa no final do dia, quando todos estão voltando para casa. Kanjian olha ao redor tentando encontrar a localização dos 2 carros de luxo que levaram as 2 meninas de volta para casa. Mas ele também estava esperando por seu próprio carro, porque seu pai disse que neste dia um novo carro chega para ele hoje. Assim como no dia anterior, a garota de cabelo preto cruzou com ele hoje também, e então Liara, mas antes de ir, ela canou para ele, desejando vê-lo no dia seguinte. Kanjian estava convencido de que as filhas estavam começando a mostrar interesse e afeto, mas então Wang Woo-yeon colocou a mão no ombro de Kanjian, dizendo que ele deveria ir com eles. Nesse ponto, Hong Won-yeon e Go Jin-seok estavam ao lado dele esperando por ele enquanto gritavam o que eles queriam com ele. Mas Hong Woo-yeon o avisou para não fazer muitas perguntas e apenas sentar no carro enquanto ele estava pedindo gentilmente. Kanjian pensou que isso poderia ser realmente uma política de recrutamento para poder completar a missão. Então, sem questionar muito, ele apenas caminhou em direção a eles, em direção ao wagon. Mas então, de repente, um veículo hot rod foi a gritar e veio de algum lugar. Todos se viraram para ver qual veículo estava fazendo aquele barulho. Era um carro clássico potente fazendo aquele barulho alto. Ele fez algumas curvas bruscas e parou bem na frente da escola de Kanjian. Muita fumaça saiu do carro e todo mundo estava apenas parado assistindo. Depois de um estouro alto, a porta se abriu para mostrar que o camarada pai de Kanjian tinha vindo buscá-lo. Todo mundo estava apenas quieto. Eles não podiam acreditar na coisa que viram na frente de seus olhos. Até mesmo Kan estava completamente chocado com isso, pensando que seu filho poderia não tê-lo ouvido. Aquele camarada gritou ainda mais alto que seu pai tinha vindo buscá-lo. Sem uma única palavra, Kanjian apenas se dirigiu em direção ao seu pai camarada. Ele se aproximou dele e começou a sussurrar algo em seus ouvidos. Aquele camarada entendeu o que ele estava tentando dizer e apenas disse "Oh!". E ele gritou para todos que ele fez outro amigo e que ele estava planejando ir no carro de um amigo. Kan apenas soltou um grande suspiro. Entendendo que seu filho queria, ele instantaneamente colocou seu carro na marcha e acelerou, acelerando seu carro em direção à sua casa. Ele disse que ia encontrá-lo em casa. Ele então deixou o lugar em alta velocidade. Kanjian mais uma vez soltou um grande suspiro. Ele se virou para ver as reações de seus amigos. Tanto Hong Woo-yeon quanto Go Jin-seok estavam apenas furiosos que ele absolutamente precisa de sua educação. Depois que seu pai foi embora, Kanjian se juntou a Jin-seok e a Hong Woo-yeon em seu carro. Ambos estavam completamente em silêncio e apenas sentados no carro. Kanjian começou a se perguntar para onde eles estavam indo, mas as veias da cabeça de Hong Woo-yeon estavam continuamente estourando por causa de sua raiva. O carro parou em frente a um prédio de luxo muito alto. Kanjian saiu do carro para ver que prédio era aquele. Era o edifício Multi-Ris da TJ Sports. Go Jin-seok entrou, instruindo ambos a irem sozinhos porque ele estaria atrasado para algo. Kanjian apenas ficou ali se perguntando sobre a situação em que ele estava agora, mas então de repente o guarda-costas disse que fora da escola ele foi ordenado por Go Jin-seok e Edwin Woo-yeon que ele não deixaria Kanjian se é. Kanjian ficou surpreso com essa renovação e não entendeu o que diabos eles estavam planejando fazer com ele. Os guardas começaram a caminhar em uma certa direção, instruindo Kanjian a segui-lo. Dentro do prédio havia um grande campo de treinamento no qual muitos boxeadores estavam lutando. Kanjian se perguntou se isso era algum tipo de campo de treinamento. Uma pessoa se aproximou dele e se curvou mostrando respeito e Hong Woo-yeon perguntou se a jaula número 3 estava liberada como ele havia solicitado, antes ou não. Com um sorriso preocupado, a pessoa respondeu que seu desejo havia sido concedido. Wang Woo-yeon então ordenou que a pessoa não deixasse ninguém entrar até que ele estivesse lá dentro.
A pessoa então começou a sussurrar para Kanji e Yeon para apenas se desculpar e dizer que ele estava sempre errado. Não importa o que, ele vai chamar uma ambulância para ele, então seria bom se ele ouvir sobre a ambulância. Não conseguia entender do que essa pessoa estava falando. Mas então, ouvindo sobre a conversa de trapaceiro, Won Woo-yeon gritou para Kanji porque ele não estava saindo atrás dele. Kanji percebeu que este não era um encontro amigável. Em frente ao ringue número 3, Won Woo-yeon começou a se preparar em seus trajes de luta. Enquanto o guarda-costas e Kim Ji-won estavam lá, Won Woo-yeon tirou a camisa do uniforme escolar e colocou suas luvas de bode. Kanji e Yeon estavam olhando para o equipamento que estava sendo exposto na frente dele. Mas então, de repente, de cima da varanda, Go Jin-sek entrou e começou a dizer que já fazia algum tempo que alguém entrava com uma expressão tão séria, mantendo a pedra séria Kanji ante Go Jin-sek, que ele ia treinar com seu amigo Hong Woo-yeon. Go Jin-sek estava confuso sobre que tipo de treino ele estava falando, mas então ele também começou a rir dizendo que de certa forma poderia ser chamado de treino. Kanji Yeon apenas olhou para ele sem responder, criando um sorriso realmente assustador. Ele disse que se ele entendesse as regras, ele deveria assinar o documento agora mesmo. Kan Yeon ficou confuso por um segundo sobre qual assinatura ele estava falando, mas então Won Woo-yeon começou a apontar para um papel preso em um quadro em uma mesa. Vendo o documento, Kanji Yeon caminhou para frente para ver o que estava escrito no documento. No documento estava escrito com letras em negrito que a partida de sparring foi uma competição mutuamente acordada. Portanto, nenhuma das partes pode responsabilizar uma outra por qualquer tipo de dano físico que ocorra, seja grave ou criminoso. Kanji Yeon ficou preocupado com os termos deste acordo. Percebendo que ele realmente quis dizer com Spar, ele olhou para Won Woo-yeon Kanji Yeon. Mais uma vez confirmou que ele realmente queria que ele assinasse aquele acordo. Go Jin-suk, com um sorriso cafona, quebrou da varanda. Isso estava com medo ou algo assim? Kanji Yeon olhou para ele com raiva, com um rosto extremamente feio. Kanji Yeon disse que se ele caísse de joelhos ele atingir. A raiva de Kanji continuou aumentando. Go Jin-sek ficou confuso sobre por que Kanji não estava reagindo às suas ameaças. Ele era estranho em sua mente ou algo assim. Mas em vez de responder sim ou não, ele apenas perguntou uma coisa. Este lugar tem algum tipo de gravação de CCTV? Tanto Go Jin-sek quanto Hong Woo-yeon ficaram um pouco atordoados com esta pergunta inesperada, dizendo que ele assinou o acordo. Ao assinar o acordo, Jin Seok avisou novamente que ele era um idiota por assiná-lo porque Hong Woo-yeon era um dos principais campeonatos coreanos e se ele o espancasse, ele estaria genuinamente morto. Mas a Hong Woo-yeon ali continuou estalando os nós dos dedos na expectativa de espancar Kanji Yeon. Mas em uma reviravolta inesperada, em vez de ir embora, ele assinou e entregou a Hong Woo-yeon. Ao abrir suas roupas, ele pediu que ele também assinasse, usando seu espírito de luta para fora do corpo. Ele pediu a Hong Woo-yeon para se apressar. Depois de entrar em sua postura de luta, ele começou a estalar o pescoço. Kanji Yeon também entrou em sua postura de luta, tirando as mangas e vestindo luvas de boxe. Durante todo o tempo em que está se preparando, ele permanece quieto, nenhuma palavra. Hong Woo-yeon zomba dele por quão quieto ele está, como se fosse um cara congelado de medo, dando um grande sorriso presunçoso como se soubesse que vai vencer. Dentro do ringue, ambos entram na postura de luta. Won Woo começa a esticar os músculos, mas a única coisa que está passando na cabeça de Kanji Yeon agora é o que ele precisa fazer agora. Ele começa a imaginar algumas técnicas de batalha. Primeiro, ele imaginou dar um soco direto no rosto de Won Woo-yeon, mas isso quebraria instantaneamente seu rosto com danos permanentes, então ele descartou isso. Para a próxima, ele imaginou desviar do primeiro soco e ir para o lado e dar um forte uppercut nas costelas, mas isso também tinha a chance de ruptura de órgãos internos, então ele descartou isso também. Em seguida, ele descartou tentar espetar seus olhos. Em seguida, ele descartou tentar acertar a virilha. Em seguida, chute aleatório e chute no crânio. Mas isso deixaria sua mandíbula inferior quebrada com danos permanentes na boca. Então, mais uma vez, assim como antes, descartou isso também. Quebrar o osso do joelho também não era permitido. Então, ele estava preso em um dilema sobre como educar Hong Woo-yeon sem realmente machucá-lo gravemente. Mas Hong Woo-yeon começa primeiro usando sua mão direita para executar um gancho de direita direto no rosto de Kanji Yeon. Mas para ele o soco parecia estar vindo em câmeras. Então, com facilidade, ele foi capaz de desviar do soco sem nem mesmo se esforçar muito. Para seu próximo ataque, Won reduziu seu punho esquerdo para um soco direto. Para seu próximo ataque, Hong Woo-yeon prepara seu punho esquerdo para um soco direto. Mas para Kanji Yeon, este soco também veio super lento. Assim, ele foi capaz de desviar facilmente desse soco, assim como antes. Won Woo-yeon começou a se preocupar sobre como ele foi capaz de desviar de todos os seus socos sem ser atingido nenhuma vez, mas Kanji Yeon manteve sua natureza estoica sem nem mesmo um pequeno indício de emoção. Tanto Go Jin-sek quanto o guarda-costas ficaram chocados com essa demonstração de luta. Go Jin-sek estava especialmente confuso sobre o que estava acontecendo, mudando suas táticas. Hong Woo-yeon deu uns passos para trás e se distanciou de Kanji Yeon, pulando em sua perna.
Wang Wuyon pergunta a Kang Ji-yeon se ele já participou de algum tipo de esporte antes, mas Kang Ji-yeon não responde nada. Olhando para este silêncio, Wang Wuyon começou a ficar com raiva perguntando por que ele estava mudo desde antes, como se estivesse zombando dele ainda mais. Ele faz uma cara ainda mais sem emoção. Isso faz com que uma veia salte da testa de Wang Wuyon. Gritando de raiva e levantando seu punho direito, ele grita: que expressão foi essa? Mas assim que Wang Wuyon estava prestes a alcançar Kang Ji-yeon, um flash de relâmpago cintilou do canto inferior esquerdo em direção ao rosto de Wang Wuyon. Aquele flash de relâmpago era a mão de Kang Ji-yeon. Ele usou a palma da mão para dar um golpe no rosto de Wang Wuyon. Wang Wuyon ficou completamente surpreso com o que acabou de acontecer. Não apenas Wang Wuyon, tanto o Gu Jin-seok quanto o guarda-costas ficaram completamente surpresos com essa progressão de eventos. Agora cego de raiva, Wang Wuyon começou a tremer amaldiçoando Kang Ji-yeon, mas Kang Ji-yeon manteve sua expressão estoica preparando seu soco para o próximo ataque. Enfurecido, Wang Wuyon sai correndo segurando seu soco, gritando que talvez Kang Ji-yeon tenha um desejo de morte. Mas assim como antes, em um movimento rápido e veloz, outro golpe vem e atinge sua outra bochecha. Wang Wuyon cambaleia em sua postura tentando recuperar a compostura, mas Kang Ji-yeon estava absolutamente tranquilo, sem nem mesmo suar um pouco, não aprendendo sua lição. Wang Wuyon começa a gritar o segundo que vai matar Kang Ji-yeon. Mas antes que ele pudesse terminar a frase, outro tapa veio voando direto para seu rosto, desta vez tirando completamente seu equilíbrio. Wang Wuyon começou a perder a consciência lenta e gradualmente. Então, finalmente, ele colocou o joelho no chão caindo, e assim Wang Wuyon foi nocauteado em apenas 3 tapas. Suor não parava de escorrer pelo rosto de Gu Jin-seok e Wang Wuyon, que testemunharam essa reviravolta nos eventos. Como uma declaração de zombaria, Kang Ji-yeon anunciou que não deveria haver nenhum tipo de problema maior porque ele tentou pegar leve com ele. Vendo que sua tarefa havia terminado, Kang Ji-yeon abriu o Bussoi, porta daria ela para sair. Mas Gu Jin-seok gritou para ele ficar ali mesmo. Kang Ji-yeon não conseguia entender qual era o problema dele agora. Ele podia ouvir Gu Jin-seok correndo da varanda. Saltando da varanda, ele caminhou direto para Kang Ji-yeon. Caminhando em direção a ele, ele exclama que a partir deste momento vai manter Kang Ji-yeon como seu braço direito. Kang Ji-yeon não conseguia entender do que ele estava falando. Como confirmação, Gu Jin-seok perguntou a seu guarda-costas se Kang Ji-yeon era realmente forte, mas o guarda-costas não conseguiu nem sequer pronunciar uma palavra. Aqui, um confuso Kang Ji-yeon pergunta a Jin-seok o que um braço direito realmente faz. Sem responder muito, Kang Ji-yeon apenas vai até ele e diz que é apenas uma boa posição para acessar o braço direito, porque ele certamente deve saber quem é o pai de Gu Jin-seok, não é? Kang Ji-yeon acena com uma expressão boba. Colocando a mão em volta do pescoço de Kang Ji-yeon, Gu Jin-seok pediu que ele o acompanhasse a um restaurante sofisticado onde ele lhe ofereceria um jantar. Kang Ji-yeon estava confuso porque, segundo ele, mesmo sem fazer nada, como tudo estava indo de acordo com o plano. À noite, Kang Ji-yeon volta para seu lugar, chamando sua mãe que ele está em casa. Sentado do outro lado da sala, seu camarada pai perguntou se ele foi capaz de fazer alguns bons amigos. Ele respondeu que sim. Pai sorriu ao ouvir isso e mãe perguntou se ele queria jantar. Kang Ji-yeon disse que não queria porque já havia comido com um amigo. Então ele apenas vai descansar hoje. Ambos os pais estavam preocupados com que tipo de comportamento era esse. Entrando no quarto, Kang Ji-yeon simplesmente se jogou na cama dando um grande suspiro. Ele começou a pensar que não era nada fácil completar esta missão. Voltamos para algumas horas atrás, onde vemos que Gu Jin-seok e Kang Ji-yeon estão jantando em um restaurante super chique. Cortando um bife de alta classe, ele perguntou a Kang Ji-yeon que este não era um lugar realmente bonito, porque este é um lugar onde muitas famílias se reúnem dando a colher e a comida para ele. Gu Jin-seok pediu a Kang Ji-yeon para comer muito. Aceitando a generosidade, Kang Ji-yeon colocou um pedaço de carne na boca, mas ficou absolutamente pasmo com o sabor. A carne começou a derreter em sua boca. Gu Jin-seok começou a rir da expressão estúpida que Kang Ji-yeon estava fazendo. Kang Ji-yeon lembrou da expressão anterior de Gu Jin-seok e não podia acreditar que era a mesma pessoa de algumas horas atrás. Então Gu Jin-seok começou a explicar o trabalho para Kang Ji-yeon. Ele disse que ser seu braço direito não era grande coisa. Kang Ji-yeon engoliu em seco com a mudança repentina de assunto. Kang Ji-yeon explicou que tudo o que importava era tentar pisar nos garotos que tentavam subir na vida e derrubá-los. Embora ele não precisasse se preocupar porque não havia ninguém assim agora. Mas colocando outro pedaço de carne na boca, ele disse que não ia bater em crianças fracas por diversão. Mas Gu Jin-seok corrigiu dizendo que não importava porque crianças fracas não tentavam subir e destroná-lo em primeiro lugar. Mas Kang Ji-yeon também argumentou que isso não era o caso de Jang Dong-woo. Gu Jin-seok tentou se lembrar de quem Kang Ji-yeon estava falando. Então ele se lembrou de Jang Dong-woo, o cara de cabelo preto que tem os olhos cobertos de cabelo. Kang Ji-yeon concordou que era exatamente de quem ele estava falando. Gu Jin-seok começou a rir muito alto dizendo porque Kang Ji-yeon achava que Jang Dong-woo era alguém fraco. Gu Jin-seok explicou que Jang Dong-woo não era nada fraco. Na verdade, ele era o faz-tudo de Jang Dong-woo no ensino fundamental.
Kanji Yeon ficou surpreso com essa reviravolta repentina dos eventos. Go Jin-sek tentou explicar o que era um shuttle, um faz-tudo. Ele era apenas alguém que trabalhava para alguém, um perdedor, recuperando uma expressão séria. Go Jin-sek começou a explicar que a família de Jang Dong-woo é a principal família de advogados da Coreia. O pai dele é o procurador-geral do Distrito Central, um dos cargos mais importantes. E isso foi antes do pai de Go Jin-sek se tornar o líder do partido. Naquela época, por causa de sua baixa posição, ele tinha que observar cada movimento de Jang Dong-woo e fazer o que ele lhe dizia. Kanji Yeon ficou absolutamente perplexo com essa reviravolta dos acontecimentos. Com uma expressão sombria, Jo Jin-sek disse que é assim que é viver na Coreia, um lugar onde o poder de seus pais se torna seu próprio poder. Kanji Yeon apenas pareceu surpreso e não disse nada, sua habitual postura muda. Voltando ao presente, ele percebeu algo mais uma vez. Esta missão não é nada fácil. Enquanto ele continuava suspirando em seu quarto, Kanji Yeon percebeu que alguém estava na porta. Ele se levantou para ver quem era. Sua mãe e seu pai estavam parados na porta, quietos, preocupados com a postura de Kanji Yeon. Kanji Yeon ficou atordoado por um segundo e não conseguia entender por que eles estavam parados daquele jeito na porta. Mostrando sinais de preocupação, tanto o pai quanto a camarada mãe perguntaram a Kanji Yeon se algo estava errado, porque se ele estivesse passando por algum tipo de dificuldade, ele poderia simplesmente vir e compartilhar com eles. Kanji Yeon permaneceu tão silencioso, sua habitual postura quieta. Se recompondo, se levantando, ele disse a ambos que não havia nada de errado e que estava tudo bem. Ambos abriram a porta e entraram normalmente, mas era claramente evidente que ambos não estavam nem um pouco satisfeitos com a resposta dele. Kanji Yeon percebeu que não ia se safar apenas dizendo que estava tudo bem. Movendo os olhos para o lado, ele começou a falar sobre seus problemas. Kanji Yeon disse que a sociedade sul-coreana era muito complicada. Era muito diferente do que lhe ensinaram. Os pais permaneceram quietos em sua confissão, assim como seu filho. Brincando com os dedos, ele começou a dizer como não era nada fácil se adaptar. Com uma postura severa, o camarada pai disse para não falar como um fraco. Ele perguntou a Kanji Yeon e se esqueceu de quem ele era. Kanji Yeon ficou atordoado com essa onda surpreendente de percepção. Nesse ponto, o camarada pai tinha um rosto realmente severo e sombrio. Kan ficou chocado ao olhar para esse rosto de seu camarada pai. Levantando-se na posição de sentido, ele gritou que estava absolutamente arrependido e que se certificaria de que nada como isso acontecesse novamente. Ouvir isso trouxe um pequeno sorriso nos rostos de seus camaradas mãe e pai, e Kanji Yeon estava parecendo mais determinado do que nunca. E naquela noite, ele entrou nesse computador para pesquisar tudo sobre a sociedade sul-coreana. Usando seu computador, ele pesquisou tudo sobre a sociedade sul-coreana, sobre o gosto musical, sobre o que era shuttle, sobre como o dinheiro funcionava, tudo. Ele começou a absorver todos os dados em sua mente e se lembrou de que ele é o principal agente da Unidade de Operações Especiais Anti-Sul da Coreia do Norte. Qualquer tipo de falha em sua missão é absolutamente impossível. Ambos os seus camaradas pais começaram a sorrir com sua nova confiança e disciplina. A cena então corta para o dia seguinte na escola, onde ele está sentado atrás de Jang Dong-woo. Aqui, Jang Dong-woo percebe que Kanji Yeon está olhando para ele desde um pouco antes. Um pouco preocupado com Kanji Yeon, Jang Dong-woo perguntou se depois de ontem Won Woo-yeon levou Kanji Yeon para a arena de luta, se estava tudo bem ou não. Mesmo depois de ser dito de frente, ele não conseguia acreditar que esse cara desajeitado fosse um líder de gangue. Então ele pensou que, em vez de rodeios, decidiu perguntar diretamente a ele, que ele já foi um líder de gangue no ensino fundamental. Jang Dong-woo ficou absolutamente abalado com essa pergunta. Kanji disse que foi Go Jin-sek quem disse a ele que Go Jin-sek era seu faz-tudo. Jang Dong-woo começou a entrar em pânico dizendo que era quando ele era jovem. Ele não sabia muito sobre o mundo. Ele absolutamente não é assim agora. Mas Kanji Yeon garantiu a Jang Dong-woo para não se preocupar porque ele não mantinha garotos de recados como esse. E dando o joelho com um sorriso esperto, ele disse que ele e Jang Dong-woo são amigos. Jang Dong-woo não conseguia entender o que estava acontecendo, então ele simplesmente desistiu. Kanji, ou ele estava ficando convencido consigo mesmo com quão incrivelmente natural foi a entrega daquela fala de amigo. Jang Dong-woo não conseguia dizer nada além de apenas dizer sim silenciosamente, mas no momento seguinte, Go Jin-sek cruzou a sala indo para o seu lugar. Jang Dong-woo o reconheceu e em vez disso virou o rosto. Go Jin-sek também não respondeu e quietamente seguiu seu caminho. Continuando seu ato impecável autoproclamado, Kanji Yeon disse a Jang Dong-woo que tudo vai ficar bem porque todos eles serão verdadeiros amigos agora. Depois disso, Jin-sek chamou Kanji Yeon perguntando sobre ele. Kanji Yeon se virou para ver Go Jin-sek, que já estava sentado em sua mesa procurando por uma resposta, dando um sorriso amigável e amigável. Kanji Yeon perguntou a Jun-suk se ele chegou em casa em segurança na noite passada. Mamãe agradeceu a ele pela refeição porque ele estava com o estômago bem cheio. Go Jin-sek retribuiu com um sorriso amigável também. O resto das garotas da classe ficaram absolutamente surpresas com essa interação entre os dois. Isso não se limitou ao resto das garotas, até Jang Dong-woo ficou surpreso. São também as altas pontuações dos primeiros da classe.
Kang Ji-won levantou-se do seu banco, caminhando em direção a Go Jin-seok, dizendo que da próxima vez ele também o trataria bem. Go Jin-seok apontou para o assento à sua direita, dizendo a Kang Ji-won para se sentar lá em vez disso. Olhando para aquele assento, ele percebeu que era o assento de Won Woo-yeon que Go Jin-seok estava oferecendo a ele. Vendo a hesitação no rosto de Kang Ji-yeon, Go Jin-seok ficou confuso e perguntou por que ele não estava se sentando. O que ele estava esperando? Kang Ji-yeon levou um pouco de tempo para processar as mudanças que estavam acontecendo à sua frente. Ele percebeu que à sua frente uma mudança de hierarquia estava acontecendo, o que significa que ele instantaneamente se tornou o número 2 em um dia. Ele caminhou orgulhosamente em direção ao assento e sentou-se nele com uma cara muito presunçosa. E como uma chamada de vitória, ele soltou uma grande risada que ecoou por toda a classe. Kang Ji-won estava rindo alegremente em sua mente de como tudo estava indo de acordo com o plano. Um pouco mais tarde, vemos o professor de inglês ensinando inglês para toda a classe sobre a leitura de alguns poemas. Em seguida, um professor realmente velho estava ensinando às crianças sobre a geografia de seu país e a aula continuou sem muitos problemas, mas Kang Ji-won percebeu que Won Woo-yeon não tinha vindo à escola e seu assento estava vazio. Olhando para o assento vazio, Kang Ji-won começou a ficar preocupado e começou a pensar que ele não tinha batido tão forte em Won Woo-yeon que seria tão sério. Mas a próxima cena corta para o edifício da TG Sports. Dentro de todos os tribunais, um barulho alto de batidas foi ouvido por todo o tribunal. No meio do tribunal, em uma jaula, Won Woo-yeon estava pranchando enquanto tremia de dor. Mas então alguém bateu em sua cintura com muita força com uma espada de madeira e Won Woo-yeon gritou de dor. A dor o fez ler no chão enquanto segurava seu estômago. Enquanto ele estava gemendo de dor no chão, alguém gritou para ele que ele era tão patético que não conseguia nem lidar com uma simples tarefa corretamente. Era um velho que estava segurando uma espada de madeira que lhe disse para se colocar no especial. Era o pai de Won Woo-yeon, que era o grupo da TG Sports. Ele rosnou sobre quanto dinheiro ele já havia gasto em Won Woo-yeon para ele ser patético assim. Um dos secretários pediu ao presidente para parar de bater nele porque ele já vinha em chinês. Parando de bater nele, o pai e o presidente ordenou a Hong-woo que a família teria o presidente nas próximas eleições. Então ele ordenou que ele ficasse perto daquele bastardo. Disse a ele que se fosse necessário, ele deveria bajulá-lo até os confins da terra. Virando-se, ele disse a Won Woo-yeon para ir embora porque ele não conseguia suportar olhá-lo. Apenas olhar para ele o deixou com raiva. Won Woo-yeon levantou-se sozinho e apenas contemplou com raiva tudo o que aconteceu até agora. Enquanto Won Woo-yeon estava saindo da jaula, o presidente perguntou ao secretário sobre a família de Kang Ji-yeon. Ele perguntou ao secretário se ele havia examinado a família de Kang Ji-yeon mais uma vez e ele queria um relatório sobre que tipo de família era, qual era seu poder e posição na sociedade. O secretário respondeu que a família de Kang Jan era dona de uma empresa multinacional que lidava com moedas de criptomoeda e programas de segurança. O pai de Won Woo-yeon não conseguia entender do que ele estava falando e perguntou que tipo de moedas ele estava falando. O secretário acrescentou que o capital de mercado da empresa também é bastante forte. O presidente então pediu ao secretário para convidar os pais de Kang Ji para um jantar com eles. Surpreso, mas então pedindo o próximo passo, o secretário perguntou onde eles deveriam providenciar o jantar. Dando um sorriso extremamente assustador cheio de sede de sangue, ele disse para organizar o jantar neste mesmo ginásio. O secretário estava confuso sobre o que seu presidente estava tentando fazer, mas então, desistindo de entender, ele apenas se curvou e disse que seu desejo seria concedido. O presidente começou a murmurar em voz baixa sobre como alguém sem histórico começava a se intrometer nos negócios de outras pessoas. De volta aqui na escola depois que acabou, Liara deu a Kang Ji um sorriso amigável e disse-lhe para se encontrar amanhã. O guarda-costas então se curvou para Liara, parabenizando-a por seu trabalho duro enquanto ela também se curvava de volta para ele. Mas então um dos guarda-costas virou a cabeça para Go Jin-seok e Kang Ji-yeon, que estavam caminhando juntos agora. Pensando se ele deveria ou não se intrometer em qualquer outro negócio, mas então finalmente escolhendo dar um pequeno conselho. Ele disse a Kang Ji-yeon que ele deveria tentar cuidar de seus pais. Kang Ji-yeon ficou confuso e não conseguiu entender o que o guarda-costas estava falando. Mas então Go Jin-suk cruzou Kang Ji-yeon desejando-lhe uma boa noite e desejando vê-lo amanhã. Mas enquanto o guarda-costas e Go Jin-suk caminhavam em direção ao carro, Kang Ji-yeon não pôde deixar de pensar no que o guarda-costas estava tentando dizer a ele sobre tentar proteger seus pais. Depois de um tempo, um hot rod vermelho veio de Kang Ji-yeon. Dentro dele, o pai de Kang Ji-yeon, camarada, estava sentado e convidando para entrar no carro. Olhando para isso, Kang Ji-yeon apenas soltou um grande suspiro. Na mesa de jantar, ambos os camaradas, pai e mãe, estavam rindo enquanto comiam suas refeições, mas Kang Ji-yeon estava em silêncio como sempre. Ele não estava se envolvendo na conversa e estava apenas comendo sua refeição. A mãe também estava falando muito tonta, mas no meio da refeição a campainha tocou de repente. Todos estavam confusos sobre quem estava na porta. Mas a boca de Kang Ji-yeon estava completamente cheia de comida como um esquilo, mas então ambos os pais foram abrir a porta ao mesmo tempo.
Na porta, o pai de Hwang Woo-yeon, o secretário, está se criado aqui, cumprimentando-os boa noite com uma reverência. O secretário se apresentou que era do escritório do secretário do TJ Group. Ouvindo a apresentação, Kang Ji-yeon congelou em seu lugar, mas o pai e a mãe receberam calorosamente ambos. Kang Ji-won não conseguia entender por que o secretário do grupo Won Woo-yeon estava vindo até eles pela primeira vez. Sem rodeios, o secretário disse na cara que são os mestres do grupo. Jovens mestres foram agredidos por Kang Ji-won. Ouvindo isso, todos os três ficaram atordoados em seus lugares. No momento seguinte, ambos viraram a cabeça para Kang Ji-won querendo uma explicação sobre o que aconteceu. Kang Ji-won não tinha ideia do que dizer agora. Ele estava apenas suando bicas, garantindo-lhes que nada estava errado. O secretário acrescentou que o presidente não tinha ideia de aumentar esse assunto ainda mais, mas eles só queriam jantar com ele. Todos os três membros da família abriram um sorriso com o pai dizendo que crianças como essas entram em brigas como essa o tempo todo. Apressando-os, o secretário perguntou se eles têm tempo, então eles seriam capazes de ir agora. O pai concordou prontamente que sim, eles deveriam se juntar a eles no jantar agora. Kang Ji-won estava preocupado com o que ia acontecer agora, mas contendo sua preocupação, ele começou a caminhar com eles para o jantar. Mas o pai camarada disse-lhe severamente para ficar em casa e não ir com ele. Tanto Kang Ji-yeon quanto a mãe camarada ficaram chocados ao ouvir dizer isso. Enquanto o secretário e o pai camarada se afastavam, a porta se fechou lentamente atrás deles. O pai camarada chega aos Won Woo-yeons. O pai chega aos Ports High Rise Building junto com o secretário. Depois de dentro, o secretário guiou o pai camarada em direção ao escritório do presidente. Os dois caminharam até onde o presidente estava sentado ao lado de uma das jaulas. O presidente viu que, em vez de toda a família, apenas o pai de Kang Ji-yeon veio com o secretário. Com um sorriso de raiva, o presidente disse que o filho dele tinha apanhado feio de Kang Ji-yeon. Não foi. Com uma cara confusa e presunçosa, o camarada pai apenas ficou quieto. O presidente saiu da jaula e começou a caminhar em direção ao camarada pai, perguntando o caminho que ele podia fazer para compensá-lo. Mantendo um sorriso constante, o camarada pai então perguntou ao presidente o que ele queria deles. Porque se houvesse algo que eles precisassem, eles poderiam simplesmente pedir. Ele disse ao camarada pai para transferir seu filho para outra escola, então ele deixaria passar. Ainda com um grande sorriso, ele recusou dizendo que seria difícil porque era o desejo da mãe dele enviar o filho para a melhor escola da IOS, então eles tiveram que trabalhar muito para colocá-lo lá. O presidente deu um grande suspiro e começou a caminhar em direção ao camarada pai. Exibindo o tamanho e a estatura, ele o ameaçou dizendo que ele deveria concordar com seus termos enquanto ele estava sendo legal. Vendo isso, Vini começou a aparecer no rosto do presidente com raiva. Agora o camarada pai também ficou sério. Ele disse para não criar algo que causasse problemas e arrependimento para ambos. Mas antes que ele pudesse completar sua frase, o presidente socou o camarada pai no rosto, mas ele não se intimidou. Em vez disso, ele continuou olhando para ele com a mesma expressão profunda. Essa diferença na expectativa versus realidade deixou o presidente confuso, olhando para o camarada pai. Durante o tempo seguinte, ele continuou levando socos e socos sem parar. O presidente bateu tanto no pai de Kang Jin que ele foi levado aos seus joelhos. Agarrando pelo cabelo, ele o trouxe perto de seu rosto. Ele mais uma vez lhe deu um aviso severo para transferir seu filho imediatamente, porque se ele não fizesse, então o presidente o impediria de pisar nesta terra novamente. Dando-lhe seu aviso, ele bateu com a cabeça no chão, espancando. O presidente disse ao secretário para dar a ele muitas despesas médicas e dinheiro de acordo. O secretário pegou o pai e o deixou no apartamento deles. Antes de deixá-lo, o secretário entregou 3 grandes quantias de cheques de dinheiro. O secretário disse que estes são os cheques para suas despesas médicas. O camarada pai apenas olhou para os cheques com expressão sombria. Com uma expressão zombeteira, o secretário disse a ele que isso não era suficiente, avisando que não seria frutífero se ele fosse denunciar a polícia, porque a empresa Tija patrocina a maior parte da polícia. O camarada pai se vira silenciosamente dizendo que agora isso seria necessário. Enquanto ele começa a ir embora, o secretário mais uma vez o lembra que mesmo as despesas médicas não são necessárias, mas com a expressão zangada, ele os arrancou das mãos do secretário. Batalhado e espancado, ele começa a caminhar em direção ao seu apartamento enquanto o secretário atrás apenas olha para ele em silêncio. Antes de voltar, tanto o secretário quanto um cara com ele fizeram um comentário sarcástico. O pai comparou-os lentamente se arrastou de volta para casa. Arrastou-se de volta para casa. Kang Ji-yeon saltou de volta a olhar para seu camarada pai. Ele apenas continuou olhando para eles com seus olhos maltratados. Tanto a camarada mãe quanto Kang Ji-yeon ficaram em choque com a condição em que ele foi deixado. Kang Ji-yeon saltou de volta para ajudar seu pai, mas ele insistiu em deixá-lo sozinho. Kang Ji-yeon estava absolutamente preocupado enquanto sua mãe atrás estava olhando com raiva. Ela estava tão zangada que começou a liberar sua sede de sangue em todos os lugares.
Ele correu de volta para seu quarto, começando a clicar em seu computador. Abrindo seu console com muitas janelas, ele começou a amaldiçoar o presidente, amaldiçoando por nem sequer saber com quem estava mexendo. Com um rosto determinado com raiva e dor, ele limpou o sangue que saía de sua boca. A próxima cena começa na sede da empresa TGG no andar superior, em um dos quartos. Música calma estava sendo tocada em um dos sistemas de música. O presidente estava sentado em seu escritório ouvindo música enquanto bebia seu chá. Mas assim que o presidente estava relaxando em seu escritório, o secretário bateu na porta gritando que havia um grande problema ocorrendo. Confuso, o presidente perguntou ao secretário se ele não sabia como bater, porque ele estava tentando fazer tanto barulho de manhã. Com uma expressão extremamente assustada, o secretário disse ao presidente que todos os servidores da empresa estavam fora do ar. Confuso, o presidente mais uma vez perguntou ao secretário por que a equipe de TI não estava fazendo nada sobre isso, mas o secretário gritou que os computadores da equipe de TI também estavam fora do ar. E ele continuou adicionando coisas como o portal também caiu, e todas as perguntas de reembolso continuaram chegando do link de vendas. O presidente ficou chocado. De repente, o telefone do presidente começou a tocar, atendendo a ligação. Ele respondeu esperando que algo sinistro viesse. Mas então, de repente, outro grupo de pessoas disse a ele que eles tinham um problema enorme. Um dos grupos de contadores ligou para ele para dizer que o banco de repente os contatou dizendo que todas as contas estavam congeladas. O presidente estava absolutamente enlouquecendo de raiva. O presidente ficou atônito e confuso sobre o que estava acontecendo e admite que todo esse caos e confusão à luz rolou-se. Este presidente foi completamente incapaz de entender o que diabos estava acontecendo sem saber o que fazer agora. Então, de repente, alguém entrou em seu quarto do próximo quarto pensando que era seu secretário. Ele perguntou se havia alguma maneira de consertar toda essa bagunça de uma vez. Confuso sobre por que ninguém estava respondendo, ele se virou para ver quem era. Era a mãe camarada que estava lá em pé com uma roupa de couro preta. Confuso, ele perguntou quem era ela. O que os guardas de segurança estavam fazendo que deixaram vendedores aleatórios entrarem. Ela respondeu friamente que havia colocado todos para dormir. E ela também disse que todos os CFTVs estavam fora do ar neste momento, todos estavam dormindo, até os guardas de segurança aleatórios estavam dormindo. Levantando-se para mostrar sua estatura, ele amaldiçoou o que essa senhora estava dizendo. Ele já estava estressado o suficiente. O que ela estava tentando fazer agora? Nem um momento depois, ela agarrou sua gola de lado e bateu sua cabeça na mesa abaixo. Tendo sua cabeça batida na mesa, ele foi incapaz de entender o que estava acontecendo, puxando algo de dentro de sua jaqueta de couro. Ela ameaçou o presidente dizendo que ele nem sequer sabia com quem estava mexendo. O presidente começou a só olhando para a coisa que ela acabou de tirar do bolso. Era uma seringa cheia de neurotoxina. Enquanto o presidente suava preocupado e incapaz de se mover. A camarada mãe disse que normalmente mata todo mundo, mas por causa dele não ia. Pegando a seringa, ela enfiou direto na veia carótida do pescoço dele, dizendo que em vez disso o manteria adormecido por 3 anos até que o filho dele se formasse no ensino. A última coisa que o presidente vê antes de desmaiar são os olhos demoníacos da camarada mãe. O dia seguinte chegou como se nada tivesse acontecido e Kang Ji-un se preparou para ir para a escola. Antes de ir, ele disse aos pais que estava indo para a escola. Mas como não houve resposta, ele se virou para ver o que havia acontecido. O pai dele estava sentado ali com o rosto machucado e uma expressão lateral, mas a mãe entrou para lhe dar um adeus sincero e o pai se levantou e acenou com a mão também. Kang Ji-un começou a se desculpar porque por causa dele toda essa bagunça tinha acontecido, mas a mãe deu um grande sorriso dizendo que ele era filho dela e que não precisava se preocupar com nada. A mãe e o pai dele resolveram tudo, então não se preocupe e vá para a escola. Kang Ji-un estava confuso sobre o que eles estavam falando, mas a mãe continuou rindo e o pai limpou a mesa. A próxima cena começa no campus da universidade da escola. Todos estavam sentados quietos em suas aulas, conversando sobre pequenas coisas. Enquanto eles conversavam, a atenção de Lee Ha se voltou para Kang Ji-un e ela deu a ele um grande sorriso brilhante e acenou com a mão. Kang Ji-un também sorriu e acenou com a mão de volta. Mas dentro de sua mente ele estava pensando em como na Coreia do Sul os pais se envolvem nos assuntos dos filhos a qualquer momento. Isso não é absolutamente o mesmo na Coreia do Norte. Enquanto ele estava perdido em seus pensamentos, Go Jin-suk chamou Kang Ji-un para dizer a ele que algo aconteceu. Go Jin-sek disse a Kim Ji-won que o pai de Hong Woo-yeon havia desmaiado e que a empresa também estava absolutamente abalada. Kang Ji-won ficou absolutamente chocado ao ouvir isso porque ele sabia que não era uma coincidência que tal coisa acontecesse logo após o confronto com Hong Woo-yeon. Kang Ji-won, mais adiante, foi dizer que o pai de Hong Woo-yeon desmaiou por causa de um derrame ou um ataque cardíaco. Kang Ji-won entendeu que isso não estava correto e que algo havia acontecido. Foi então que ele percebeu que era isso que eles queriam dizer ao dizer naquele momento que haviam metido tudo e não se preocupar e simplesmente ir à escola.
Mesmo assim, ele começou a balançar a cabeça pensando que era uma coincidência exagerada demais. Enquanto ele estava preso em seus próprios pensamentos, Liara veio e o chamou. Ela veio perguntar o que ele estava planejando fazer neste fim de semana. Gu Jin-suk perguntou a Liara se ela estava bem em convidar Kang Ji-yeon para sua festa de aniversário. Liara concordou que era uma boa escolha e deu o convite para Kang Ji-yeon. Gu Jin-suk fez uma expressão complicada em direção a Liara. Kang Ji-yeon ficou um pouco surpreso com o convite dela para sua festa de aniversário. Ela se repetiu para ter certeza de que ele queria ir à festa de aniversário dela neste fim de semana. Kang Ji-yeon deu um grande sorriso dizendo que iria à festa de aniversário dela neste fim de semana. Ela também estava feliz e então acenou para ele de volta e foi embora. Depois que ela convidou, Go Jin-sek virou a cabeça para olhar para Kang Ji-yeon. Ele apenas ficou quieto e olhou para ele com uma expressão complicada. Mas no momento seguinte, Won Woo-yeon entrou na sala sem sua postura usual e com um cambaleio em seus passos. Vendo Go Jin-sek e Kim Ji-yeon, ele estremeceu em seu próprio lugar. Ambos nem notaram sua presença. Kang Ji-yeon estava apenas sentado em sua mesa e Ju Jin-sek estava mexendo no telefone preocupado. Liara se virou para Won Won-yeon e perguntou se o pai dele estava bem, mas ele não respondeu e apenas passou por eles. Ele foi silenciosamente para seu lugar designado, que estava vazio, e sem nem mesmo disse uma palavra. Won Woo-yeon tinha uma expressão realmente triste em seu rosto. Kang Ji-yeon olhou para Won Woo-yeon por um tempo. Depois que a escola acabou, ele estava esperando no ponto de ônibus pelo pai. Ele estava se perguntando por que ele não tinha vindo, já que já era hora de ele vir, mas instantaneamente se lembrou dos ferimentos que havia sofrido a noite anterior. E ele percebeu que por causa de seus ferimentos ele poderia não ser capaz de dirigir um carro para levá-lo para casa. Então ele começou a caminhar em direção ao ponto de ônibus para ir para casa. Mas um momento depois, uma das garotas o chamou. Era um dos grupos de alunos da frente. Eles perguntaram se ele estava indo para casa sozinho hoje. Então convidá-lo assim surpreendeu bastante Kang Ji-yeon, mas se controlando, ele respondeu que sim, ele estava indo para casa sozinho hoje. Ouvindo isso, a garota do meio convidou para ir com Miss, porque de duas estavam pegando um ônibus para casa. Com uma leve hesitação, ele concordou em ir junto com eles. Com uma expressão feliz, ela começou a apresentar todos os seus amigos a ele.